Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje estaremos iniciando mais uma videoaula onde eu estarei apresentando o desenvolvimento de um projeto de dashboards no Excel voltado para a área de vendas. Neste projeto, nós estaremos utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot. Nesta videoaula número 1, estaremos utilizando todo o conceito ETL, de importar, tratar e carregar essa base de dados. Desde a importação, nós vamos fazer todo o tratamento da tabela fato, que é a tabela quantitativa. Depois eu vou estar explicando o conceito de tabela fato e tabela dimensão para vocês. Então, nós vamos fazer todo o tratamento da base de dados, importando para o Power Query. Vamos criar as tabelas dimensões e a tabela de calendário. E a tabela de calendário vai ser totalmente automatizada, ou seja, na medida que a base de dados for atualizada, essa tabela de calendário vai acompanhar essa atualização, sem precisar fazer a inserção de novos períodos, tá ok? Então vocês vão ver que é bem bacana esse conceito de tabela calendário automática, tá? Eu vou estar apresentando para vocês o layout desse projeto, tá? E nós vamos estar partindo do zero, pessoal. Então vai ser bem bacana o desenvolvimento desse projeto, passo a passo para você estar entendendo. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês agora o layout, como que vai ficar, o esboço, né? Esse layout é conhecido como mockup, é o modelo de como vai ficar esse dashboard na tela. Então vamos lá, aqui o PowerPoint. Então eu fiz aqui um modelo, dashboard de vendas. Aqui vai ter aqui em cima essa parte aqui. Eu vou delimitar uma borda aqui para vocês verem. Aqui vai ser, aqui tem os cartões de informação, que é o faturamento total, o custo, a margem de lucro. Aqui vai ter as segmentações de dados por ano, por região, por setores e categoria, tá? Então aqui eu vou voltar. Aqui nós temos gráfico de faturamento anual, faturamento por região, seria um gráfico de mapas. Aqui a parte voltada do projeto, que a empresa vende o projeto. Aqui quanto vai ser, quanto que esse projeto já foi aplicado no cliente, tá? Aqui vai ter o ranking de vendas por vendedores, o top 3, tá? Com imagem dinâmica. Na medida que eu seleciono o período, isso aqui vai estar acompanhando. Aqui vai ter o faturamento por aplicação, o top 5 clientes e o top 5 estados, tá ok? Então, aqui vai ser como vai ficar o layout desse projeto, tá ok? Só para vocês terem uma base. Então, eu vou estar fechando aqui o PowerPoint. Aqui, no Excel, nós temos a base de dados desse projeto, tá? Essa é uma base de dados fictícia que eu criei, tá? Então, essa base de dados, pessoal, nós vamos estar importando para o Power Query, tá? E fazendo todo o conceito do ETL. Então, vamos lá. Eu vou fechar e vamos partir do zero. Carregando o Excel. Documento em branco. Então, vamos lá. Para a gente utilizar a ferramenta Power Query, nós vamos estar usando aqui o menu dados, onde eu estou pondo a setinha aqui para vocês. Menu dados, clico no menu dados. E aqui, no grupo obter e transformar dados, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, obter dados, beleza? Pessoal, só para efeitos informativos de conhecimento, as ferramentas Self-Service BI, Power Query, Power Pivot, ela nasceu no Microsoft Office 2010. Então ele não era nativo, como a versão Microsoft 365 já é nativo. O Power Pivot e o Power Query já vem na ferramenta. Na versão 2010, que foi onde iniciou, precisava fazer o download desses suplementos, Power Query, Power Pivot, e instalar.
para poder estar utilizando dessas informações, tá? E aí, a partir da versão 2013 também não era nativo, só que na versão 2013 já tinha o Power View, que é onde nós desenvolvia a tela do relatório. É o mesmo conceito do Power BI. No Power BI nós temos o Power Query, Power Pivot, que é onde a gente vai criar as medidas DAX, e por fim o Power View, que é a tela do relatório. Então, só para efeito de conhecimento, o Power Query nasceu dessas ferramentas Self-Service BI, Power Query, Power Pivot e Power View. Já em 2016, se eu não me falha a memória, a Microsoft descontinuou o Power View. Então ficou somente o Power Query e o Power Pivot. No conceito da tela de relatório do desenvolvimento do projeto, o analista desenvolvedor já insere as informações aqui na planilha mesmo. Tá ok? Então, e a partir de 2016, ela já é nativa, Power Query e Power Pivot. Aí daí para frente, não precisar fazer download para poder inserir esses suplementos. Tá ok? Então vamos lá. Então aqui nós estamos menu dados, grupo obter e transformar dados. Eu vou clicar aqui em obter dados. Cliquei, nós vamos na primeira opção aqui do arquivo, do Excel e pasta de trabalho. Eu vou buscar aqui na minha pasta. Então aqui, ó, base de dados vendas. Cliquei, importar. Então nós vamos fazer a primeira etapa do ETL, extract, onde nós vamos importar. Abriu essa janela, nós estaremos buscando essa planilha aqui, ó, dados, tá? Vou clicar em cima dela. Ela vai me abrir aqui as informações. E aí a próxima etapa, pessoal, nós vamos aqui, ó, transformar dados, tá? E aqui tem a opção carregar também. A opção carregar, pessoal, você só utiliza se você tiver certeza que os dados apresentados aqui em cima não necessita de tratamento. Da opção Transform, né, onde nós vamos fazer o tratamento. Ao você carregar, ela já carrega para uma planilha, tá ok? Então, normalmente, quando se vai desenvolver projetos de dashboard utilizando as ferramentas Self-Service BI, a opção seria aqui, transformar dados. Aqui eu vou fazer todo o tratamento dos dados para atender a necessidade do meu projeto, tá ok? Onde eu vou estar criando as minhas tabelas dimensões e fazendo o tratamento da tabela fato, tá ok? Então, sempre, pessoal, transformar dados. Porque se eu fizer a opção carregar, ela já carrega para uma planilha. Então, se eu quiser fazer algumas coisas futuramente, tem algumas coisas que vai ficar, eu não vou ter condições de fazer no Power Query, tá? Então sempre, pessoal, transformar dados, tá? Nunca carregar. Então vamos lá. Transformar dados, ao clicar ele já vai carregar o Power Query. Então Power Query carregado, tá? E na versão, pessoal, 2019 do Office para frente, ela já vem com uma ferramenta bacana de qualidade, que é essa daqui onde eu estou delimitando com a borda. O que seria essa ferramenta de qualidade? Ela já apresenta para o analista, desenvolvedor, como que estão esses dados importados. Aqui eu tenho válidos, erro e vazio. Então, aqui está me aparecendo 100% válidos. Isso quer dizer que nessas 3 colunas que eu delimitei, eu não tenho nenhum problema com os dados, tá? Tranquilo. Então, essa ferramenta é bastante útil, né? Que veio a partir da versão 2019 para frente. Então, ela já é um indicador para o analista, facilita a análise. Então, se aparecer alguma coisa aqui, erro ou vazio, ele já sabe que ele vai ter que fazer um tratamento aqui. Então, ela já aparece aqui como que está os dados dessa tabela que nós importamos. Tá ok? Então, primeira etapa, nós importamos a tabela. O que nós iremos fazer? Vamos renomear essa tabela, que é a nossa tabela fato. Então, vamos lá. F. Geralmente, eu coloco o F minúsculo e o nome da tabela. Então, vai ficar F vendas. Dou um Enter.
renomeei. Qual é a próxima etapa que eu vou estar avaliando aqui nessa base de dados? As tipagens de cada coluna, pessoal, de cada dado. O que seria essa tipagem? Então vamos lá. Aqui, ó, onde eu estou marcando com a seta, do lado dos nomes, eu tenho como se fosse um ícone aqui, ó. Então aqui ele me informa o que é os dados. Aqui, ó, na tabela data, ele já me apareceu como se fosse um calendáriozinho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele já me abre uma janela e me coloca aqui, ó. 1.2 aqui, número decimal, cifrão é moeda, 1, 2, 3, número inteiro, percentual, data e hora e data. Então, toda a tabela de data, nós vamos fazer o tratamento como data. Aqui, ó, ABC é texto e assim vai, pessoal. Então, quando você importa essa base de dados, geralmente o Power Query já faz esse reconhecimento. Já faz o pré-tratamento das tipagens aqui, que significa cada dado de cada coluna, tá? Então, tem situações aqui que nós vamos ter que fazer alteração para atender a necessidade do projeto. Então, aqui nós já sabemos que data está ok. Setores, eu tenho aqui nome, ABC é texto, aqui produtos, nome dos produtos, ABC, aqui horas disponível, ó, 8, número inteiro, horas ativas 1.2, horas decimais, também está tranquilo, ó, 1.2, volume padrão, mesma coisa, e assim vai. Eu vou avaliando cada coluna aqui, que ó, volume refuga, a mesma coisa, ó, volume bruto, tá certo, meta de produção, vendas, projeto, real, e assim vai, ó. Que nem aqui, ó. Percentual de aplicação. Ele não entendeu aqui, na base de dados, ele está como percentual. Só que ele reconheceu aqui como número decimal, 0,79. Aqui eu já tenho que fazer um tratamento. Clico aqui, ó, do lado, onde está 1.2, e eu vou colocar aqui, ó, percentual. Vou tratar, tá? Mas antes disso, não vou mexer nisso aqui agora. Aqui texto tá ok, categoria tá ok, preço por quilo aqui, ó, eu já tenho que tratar como moeda. Então vamos lá. Aqui, ó, faturamento, moeda, custo, moeda, lucro, moeda, a margem é percentual, ele não reconheceu vendedores, os nomes dos vendedores, tranquilo. Código 123, número inteiro, cliente, texto, região, texto, estado, texto, e aqui, ó, percentual de produtividade, eficiência, qualidade, refúgio, também tem que fazer o tratamento para percentual. Aqui, ano, ele está número inteiro, mês inteiro, trimestre inteiro, semana do ano, número inteiro. Aqui, ó, mês extenso, texto, ano, trimestre, texto. Então, aquilo que eu estou avaliando aqui, analisando essa base de dados, eu preciso fazer os tratamentos onde tem percentual e onde tem valores que eu tenho que alterar para a moeda, tá ok? E tem algumas colunas aqui que não vai ser necessário eu manter aqui no Power Query, porque eu não vou precisar utilizar no meu projeto. Então, primeiro, antes de nós fazermos os tratamentos das tipagens, o que nós iremos fazer aqui? Nós vamos excluir dados que não agregam valor para o projeto. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, horas disponível. Não vai me atender. Não preciso. Horas ativas. Também. Então, quando eu vou selecionando, eu pressiono a tecla Ctrl, pessoal, para mim selecionar o que eu quero. Horas inativas eu também não quero. Volume padrão eu também não quero. Volume líquido eu não quero. Volume refúgio eu também não quero. Assim vai, vamos lá. Volume bruto eu não quero. Meta de produção eu também não quero. Então, como que eu faço agora? Clico com o botão direito e aqui, ó, remover colunas. Vou remover essas colunas. Então, não preciso mais. Eliminei. Então, tudo que eu for fazer no tratamento, nessas etapas aplicadas aqui, pessoal, aqui onde eu vou delimitar, aqui as etapas aplicadas, é tudo os tratamentos que foram feitos aqui na base de dados, tá ok? Então vamos lá, aqui é o histórico. Vamos supor, eu excluí, não era para excluir. Aqui tem uma etapa aqui, ó, colunas removidas.
nós selecionamos aquelas colunas que não tem necessidade para o projeto, foi remover. Ah, eu preciso delas, voltar. Eu não tenho a opção aqui de Ctrl Z, né? Nem aquele símbolo de a setinha para voltar. Então aqui, ó, eu clico nesse X aqui, ó, ele volta. Ó, você vai ver as colunas novamente aqui, ó. Ó, horas disponíveis, horas ativas e assim por diante. Então vou voltar. Selecionei, selecionei. Até a meta de produção. Aí clico o botão direito novamente, remover colunas. Aí, ó, ele colocou aqui colunas removidas, tá? Então, só que eu vou fazer diferente agora. Eu tenho mais colunas que eu preciso remover. Eu não vou criar mais uma etapa aqui para poder deixar essas informações pesadas. Então, clico aqui, volto. Então, vamos lá. Horas disponíveis, horas ativas, inativas, padrão, líquido, volume refugo. Então, vamos lá. Volume bruto e meta de produção. Então, essas aqui eu não preciso. Então, lá no final, a mesma coisa. Ó. Aqui no final, eu tenho aqui, ó, percentual de produtividade também não preciso, eficiência não preciso, qualidade não preciso, refuga não preciso, ano não preciso. Por que eu vou excluir essas informações de análise temporal? Porque nós iremos criar a tabela de calendário aqui. Vou eliminando. Isso aqui, semana do ano, mês extenso e ano trimestre. Todas essas informações aqui, pessoal, que já veio da base de dados. Então, isso aqui não me atende para o meu projeto. Então, informações desnecessárias é uma dica. Excluir, tá? Porque análise temporal, pessoal, tabela de calendário, tá? Então, não preciso, na minha tabela fato, ter dados de análise temporal. A única coisa que uma tabela fato precisa ter é somente a data. Em cima da data, eu consigo criar a tabela de calendário com as informações que vão me atender no projeto. Então, selecionamos tudo que não precisa, botão direito, remover colunas. Aí removemos uma etapa só. Então, vamos ver lá. Então, nós eliminamos toda a parte de horas, né? Volume de produção, tá? Então, de data já veio para setores e assim por diante. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Aqui de vendas, né? Aí já veio para cá. Margem, lá, vendedores e a região. Tudo parte que essas informações são inerentes ao projeto. Então, a gente não vamos poder excluir essas informações. Isso aqui faz parte do projeto. Então, primeira coisa, eliminando informações desnecessárias. Então, agora nós vamos fazer o tratamento das informações aqui, das tipagens. Então, vamos lá. Então, aqui, data está ok, setores está ok, produtos também estão ok, vendas, aqui, ó, está ok, projeto está ok, real está ok. E percentual de aplicação. Aí nós vamos fazer a primeira alteração aqui, ó. Clico aqui em cima, vai abrir uma janela e eu quero o quê? Percentual. Percentual. Aí, ó. Alteramos uma, ele já clica aqui, ó, uma etapa. Tipo alterado. Então, alteramos aqui para percentual. Método, categoria não precisa. Preço, moeda, mesma coisa. Eu clico aqui no 1.2, no ícone aqui, que representa um ícone. E moeda. Clico em moeda. Então, já me colocou em moeda. Faturamento, a mesma coisa. Moeda. Custo, moeda. Lucro, moeda. Então, vamos lá. Margem, percentual. Clico, percentual. Margem. Então, vamos lá agora. Vendedores, texto. Código, número inteiro. Cliente, texto. Região, texto. Está aqui, ó, ABC, ok. Estado, ABC. Então, fizemos aqui o tratamento da nossa tabela fato. Tá ok? Então, vamos lá. E vale lembrar, pessoal, esse projeto, o período dele corresponde de 1/1 de 2017 até 31 de 12 de 2022. Ok? Então, beleza. Fechou. Então, o que nós iremos fazer agora? Criar as tabelas dimensões para esse projeto. Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu vou clicar aqui, ó,
na minha tabela fato, F vendas, e vou duplicar esse aqui. Cliquei em duplicar, aí aqui no nome, aqui em propriedades, eu já vou renomear. Então, nossa primeira tabela de dimensão vai ser de produtos. De produtos, ok? Então, antes de começarmos a transformar essa tabela dimensão e de produtos, eu vou estar apresentando para vocês qual é a diferença entre tabela fato e tabela dimensão. Pessoal, primeiro, tabela fato é a nossa base de dados, é onde nós importamos essas informações. Então, nesse projeto aqui para nossa videoaula, eu criei essa base de dados fictícia com base na minha experiência profissional, ok? Então, o que difere tabela fato e dimensão? Tabela fato, ela é considerada tabela quantitativa. O que quer dizer tabela quantitativa? Que as informações, os dados vão se repetir ao longo do tempo. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma empresa onde eu comercializo, eu vendo 10 produtos. Então, durante o dia, o mês, o ano, dependendo do produto, se for o meu carro-chefe, num único dia eu vendo ele não sei quantas vezes. Vou dar um exemplo, eu vendi ele 10 vezes em apenas um dia. Então, esses dados vão se repetindo ao longo do tempo, no dia, mês, ano, semana, enfim. Então, o produto meu carro-chefe, eu tenho um histórico que eu vendo ele 10 vezes no dia, 50 vezes no mês, um exemplo, tá? Então, na hora que eu for importar essa base de dados, que ele vai estar registrando essa venda dele no sistema, no RP da empresa, na hora que eu importar essa base de dados para poder criar uma tela, um projeto de dashboard, vai estar aparecendo lá que vendeu no dia 10, vendeu no mês 50 vezes, e esses dados vão se repetindo, tá? No único dia, vamos pegar o exemplo de hoje, dia 20. Eu vendi 10 vezes, então vai aparecer 10 vezes no dia 20. Então, por isso que se chama quantitativo. Ao contrário da tabela de dimensão. Então, no único dia, apareceu 10 vezes esse produto. Só que eu tenho um mix de 10. Então, quando eu for criar essa minha tabela dimensão de produto, só vai aparecer o meu mix de produto de 10. Não vai aparecer vários produtos, repetindo o produto na tabela dimensão. Mesma coisa, o nome do vendedor. Eu tenho uma equipe de 5 vendedores. Então, na hora que eu for criar minha tabela dimensão vendedores, só vai aparecer os meus 5 vendedores. Só que na tabela fato, os nomes dos 5 vendedores vão se repetir ao longo do tempo. Que nem aqui, o projeto é de 2017 a 2022. Então, o meu produto carro-chefe, quantas vezes ele deve ter aparecido na minha tabela fato? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou demarcar aqui, ó. Nós temos uma data, tá ok? Ó. Vou colocar aqui, ó. O dia 1º, no único dia 1º aqui, ó, 1/1 de 2017, apareceu, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 vezes eu tenho aqui, eu vendi 5 vezes no único dia, tá? Então, é assim, vai se repetindo, ó. Se eu pegar dia 4 aqui, ó, dia 4. Então, ó, no dia 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Os dados se repetem ao longo do dia. Então, eu tive 6 vendas no dia 4 e assim vai. Então, aquilo que eu estou falando, os dados são quantitativos, tá? Eles vão se repetindo. Ao contrário da tabela dimensão, elas não se repetem. Ela é considerada tabela qualitativa, tá? Então, são os dados qualitativos, eles não se repetem. É a mesma coisa a tabela de calendário, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu vou pegar aqui. De 2017 a 2022, eu vou ter lá dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 do mês de janeiro. Então, no mês, 31 dias no mês de janeiro. Só que dia 1º vai ser apenas um, dia 1º vai apenas o dia 2, o dia 3. Ele não vai se repetir na tabela de calendário. Tá ok? Então é isso que vocês têm que entender. Os dados não vão se repetir na tabela de calendário. Então, ele vai contar a quantidade de dias que corresponde 1/1 de 2017 até 31/12 de 2022. Quantos dias
dão nesse período. Só que os dados, as informações, os dias não vão se repetir. Vai ser sempre um em um. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro tratamento da tabela de produtos, para vocês entenderem aqui. Ó. Cliquei na tabela, na coluna produtos. Está aqui, selecionado. Aí eu vou clicar com o botão direito e eu tenho a opção aqui. Ó. Primeiro, remover outras colunas. O que quer dizer remover outras colunas? Aonde está selecionado, ela não vai remover. Ela vai apenas remover as colunas que não estão selecionadas. Então, por isso que eu vou usar a opção remover outras colunas. Cliquei, ó, ele removeu todas menos a minha produto. Então, aqui vocês vão ver que as informações dos produtos vão estar se repetindo. Então, nós vamos utilizar o conceito de tabela qualitativa. Como que eu vou fazer isso? Clico nela aqui e eu tenho a opção aqui, ó, no grupo. Aqui, ó, grupo reduzir linhas, e eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, onde eu estou colocando a seta aqui, remover linhas. Então vamos lá, remover linhas, e eu tenho a opção aqui, ó, remover duplicadas. Vai remover tudo que se repetiu, que estão duplicados. Cliquei, ó, ele transformou minha tabela em qualitativa de produtos. Então, se você ver aqui, ó, no mix desse projeto, né, dessa empresa, ela tem um mix de 20 produtos. Aqui, ó. Então, se você olhar aqui, tem 20 produtos e as informações não se repetem. Então, aqui é um dado qualitativo. Tá ok? Então, as informações não se repetem. Então, já está pronta a tabela de produtos. Então, beleza. Então, nós vamos fazer agora, criar mais uma tabela de menção. Vou aqui em F Vendas, ó, cliquei aqui, ó. Só que eu fiz errado, pessoal. Eu fiz ao contrário. Eu peguei a tabela fato aqui e removi. Então, na verdade, não é. Eu vou. Que nem, ó, fiz uma etapa errada, tá? Não foi proposital, foi sem querer, mas é bom que é aquilo que eu falei. Quando a gente faz uma etapa errada, tem aqui as etapas aplicadas ao longo do tratamento. Eu vou clicar aqui, ó, duplicadas removidas. Outras colunas removidas. Estou voltando tudo, ó. Partir do zero. Então, voltei com a minha tabela fato. Tá vendo que bacana? Então, aqui serviu para efeito didático aqui, para conhecimento. Fiz uma etapa errada sem querer, tá? Então vamos voltar aqui. Minha tabela fato voltou ao original, o último tratamento aqui. Então, beleza. Então, aqui que nós vamos fazer agora? Eu vou clicar na de produtos que nós criamos, essa. Então, nós vamos fazer o conceito de tabela qualitativa. Cliquei, de produtos, remover outras colunas. Removi, só ficou a coluna produtos, que é nossa tabela de menção de produtos. Aí eu vou lá no grupo reduzir linhas, remover linhas duplicadas. Prontinho. Aí, 20 produtos, que é o mix da nossa empresa. Prontinho, tabela de produtos criada. Agora eu vou na F Vendas, duplicar novamente, dupliquei. E eu vou mudar aqui para... Como vai ser a nossa tabela aqui? Vai ser... Vamos criar a tabela setores. De setores. Olha lá, de setores. Dei um Enter. Aí eu vou buscar a coluna setores. Está aqui, ó. De setores. Cliquei. Botão direito, mesma etapa. Remover outras colunas. E vou remover duplicadas. Prontinho. Ó. Tenho apenas 5 setores na empresa. Criada a tabela de setores. Volto em F Vendas. Duplicar. Vou renomear para de método. De método. Ok. Eu vou em método agora, vou buscar o método aqui, ó. Coluna método, selecionei, onde ficou tudo verdinho. Botão direito, remover outras colunas. Ok. Agora eu vou em remover linhas duplicadas, remover. Prontinho, remover. Coluna de método criada. Vou em F Vendas, duplicar,
Vou renomear para de categoria. Dei um Enter. Clico aqui em categoria, ó. Botão direito, remover outras colunas. Somente categoria. Remover linhas. Remover duplicadas. Prontinho. De categoria criada. F vendas. Novamente, duplicar. De vendedores. De vendedores. Aí eu vou em vendedores. Buscar, coluna vendedores. Aqui, ó. Vendedores. Cliquei. Botão direito. Remover outras colunas. E remover linhas duplicadas. Prontinho. Na nossa empresa nós temos 19 vendedores. Perfeito. Agora F vendas novamente. Duplicar. Vai chamar agora de código. De código. Prontinho. Vou buscar coluna código. E remover outras colunas. E remover duplicadas. Removi duplicadas. Temos apenas 20 códigos, né, que são 20 produtos. F vendas. Vamos duplicar. Agora, de cliente. Vou buscar minha coluna de cliente. Aqui, cliente. Remover outra coluna. E remover linhas duplicadas. Também 20 clientes. Prontinho. Vamos para F vendas. Duplicar. Nós vamos agora para de região. Entre. Vamos buscar a coluna região. Clicamos. Remover outras colunas. E vamos remover linhas duplicadas. Prontinho. 5 região. Duplicar. Vamos mudar agora para de estado. De estado. Vou buscar a coluna estado. Remover outras colunas. E vou remover linhas duplicadas. Prontinho. Então, as nossas tabelas dimensão estão todas criadas. Agora, a única tabela dimensão que está faltando nós criarmos é a nossa tabela de calendário. Então, aquilo que eu falei, pessoal, a nossa tabela de calendário, para esse projeto, eu vou estar apresentando para vocês como criar uma tabela de calendário totalmente automatizada. Tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Eu vou aqui, página inicial, tá? Aí, aqui ó, no grupo, nova consulta, onde eu coloquei a setinha e uma setinha aqui do lado, ó. Nova fonte. Nós vamos utilizar essa opção. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Outras fontes, a última opção. Aí eu vou aqui, ó, desço, consulta nula. É isso que eu quero. Consulta nula. Tá?
Aí eu vou aqui, ó, em editor avançado. Vamos lá. Aqui, ó, no grupo consulta, tá vendo aqui? Onde eu pus a seta e logo aqui em cima, ó, está aqui, ó, editor avançado. Então vamos lá. Cliquei em editor avançado, ele vai me abrir uma janela. E aqui eu tenho let e in. Aqui, let, onde nós vamos iniciar as informações que nós vamos precisar aqui. Então vamos lá. Então eu vou apagar essa fonte aqui, escrito, descritivo, e vou colocar aqui data inicial. Inicial. Então vamos lá. Data inicial. Aí eu apago as aspas e vou colocar aqui a função da linguagem M. Date, ponto, start of year. Então aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, onde está o azulzinho. Date start of year. O que quer dizer isso? O início da data do período. Então, o que ele vai buscar? A primeira data do período do projeto, onde ele vai buscar o quê? Na minha tabela fato, na minha base de dados. Por isso que eu falei, toda base de dados, impreterivelmente, ela precisa ter data. Somente data é o suficiente. Porque na hora que for criar a tabela de calendário automática, ele vai buscar da tabela fato. Então, início da data do período, do ano. Então, 1/1 de 2017. Então, nós vamos utilizar essa opção. Date.start of year. Outra coisa, pessoal, aqui no Power Query, no editor avançado, as funções no Power Query, ela é considerada como case sensitive. O que quer dizer isso? Ela reconhece maiúsculo e minúsculo. É diferente numa planilha Excel. Você vai criar uma função no Excel, você não precisa digitar maiúscula e minúscula, ponto. Se eu digitar tudo minúsculo, o Excel já reconhece. Se eu digitar tudo maiúsculo na função, ele vai reconhecer. É a mesma coisa. No Power Pivot, quando a gente criar as medidas DAX lá, eu posso utilizar tanto minúsculo como maiúsculo. Ele já reconhece. No Power Query, na linguagem M, ele só reconhece, ele faz a diferenciação de maiúsculo e minúsculo e pontuação. Então, por isso que ele chama case sensitive. Se eu colocar tudo maiúsculo, ele não busca. Se eu colocar tudo minúsculo, a mesma coisa. Então, você pode ver lá. Na função date.startOfYear, está tudo maiúsculo e minúsculo. Por isso que é considerado case sensitive. Então, nós vamos utilizar essa primeira. Início do período do ano. Então, dei um tab, ele já me coloquei aqui. Aí eu vou abrir parênteses e vou colocar aqui uma outra função. List.min. O que quer dizer min? Listar a data mínima. O que é a data mínima? É a minha data inicial, 1/1 de 2017. List.min, ele já apareceu aqui, ó. Dou um tab. Da onde que ele vai me buscar isso? Da minha tabela fato, F vendas, abro parênteses aqui, coloco F vendas, ele já vai aparecer aqui para mim. Opa, coloquei D. F vendas, olha lá, já apareceu aqui, ó, na primeira linha, F vendas, minha tabela fato. Ele vai buscar da minha F vendas. E onde que ele vai buscar esse primeiro período, a data inicial? Na minha coluna data. Abro colchetes e coloco data aqui, escrevo data. E fecho colchete e fecho dois parênteses e finalizo aqui a primeira etapa com vírgula e dou um enter. Então, como ficou aqui? Data inicial. Date start of year, list.min. Vou buscar da minha tabela F vendas, minha tabela fato, da minha coluna data. Então, ele vai listar a primeira data, data mínima, 1/1 de 2017. Agora eu vou criar a condição data final. Eu vou escrever aqui, ó, data final. E outra coisa, pessoal, na linguagem M, eu não consigo colocar aqui data, espaço, final. Não existe espaço, tá vendo? Se eu for querer dar uma separada, eu coloco um tracinho, um underline, mas geralmente eu coloco aqui, ó, data final, tá? Tudo junto. E você vê que de uma palavra para outra, de data, finalizou data, eu já entrei com F maiúsculo, respeitando o conceito da linguagem M, case sensitive, diferenciar maiúsculo e minúsculo. Aí eu coloco igual aqui. Na primeira etapa,
foi data inicial. Agora eu quero a minha data final desse projeto. Então vai ser date.end. End quer dizer o quê? Fim, né? End of year. Aqui, ó. Lá embaixo, a última. Olha lá. Date.end of year. O que quer dizer? A minha data final do meu período, da minha tabela fato, que é 31/12 de 2022. Dei um tab, vou abrir parênteses e vou entrar com a minha função list.max, que é a data máxima. Vou listar a data maior desse período, a máxima data. List.max. Aqui, ó, já vai aparecer aqui para mim. Ó. Vou selecionar aqui, ó, list.max. Da onde que ele vai buscar? Da minha tabela, fato, F-venda. Abro parênteses, F-vendas. Da onde que eu vou buscar? Já apareceu para mim. Dou um tab, abro colchetes e eu vou digitar aqui. Eu quero que ele busque da coluna data. E fecho com vírgula. Ó. Então, minha condição aqui, data final igual date.end of year, list máximo, vou buscar da minha tabela fato, F-vendas, da coluna data. Agora nós vamos colocar outra condição, quantidade de dias. Qual a quantidade de dias que dá nesse período? De 1/1 de 2017 a 31/12 de 2022. Então vamos lá, eu vou colocar aqui quantidade dias. Quantidade de dias, eu vou colocar igual, eu vou entrar com a função duration.days, a duração dos dias desse período. Duration, aqui ó, já apareceu a primeira linha aqui ó, duration.days. Dou um tab, abro parênteses, aí eu vou fazer uma subtração aqui. Data final menos data inicial. Então, respeitando o conceito de subtração, maior menos o menor. Então, vamos lá, data final. Na hora que eu digitar aqui, já aparece aqui ó, a condição, porque nós já criamos uma condição aqui de data final e data inicial. Então, data final, dei um tab, menos data inicial. Aqui, ó. Dou um tab, certo? Fecho parênteses. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Colocar a condição mais 1. Por que essa condição mais 1, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Na regra de subtração, se eu colocar 10 menos 1 é 9, certo? Porque ele vai subtrair 1. Só que, para a gente contar quantos dias dá do dia 1/1 de 2017 até 31/12 de 2022, o que ele vai fazer? Eu vou pegar 31/12 de 2022 menos 1/1 de 2017, vai me dar um resultado. Ele vai subtrair 1. Então, nessa subtração, o que ele vai contar? Ele vai eliminar o último dia, que é o 31. Então, ele vai contar somente até o dia 30/12. Só que se eu tiver algum dado de vendas de faturamento no dia 31, ele vai subtrair um dia. Então, eu não vou ter um dado real de vendas desse período. Então, eu coloco a condição de quê? Mais 1. Aí ele vai contar a última data, dia 31. Beleza? Então, sempre é isso, pessoal. Duration.days, data final menos data inicial, mais 1. Beleza? Dou um Enter. Aí nós vamos colocar aqui a outra condição, lista datas. O nome dessa condição aqui, lista datas, igual, vai ser list, nós vamos listar a data agora, list.dates, list.dates. Vamos listar a data desse período. List.dates, dou um tab. Eu vou abrir parênteses, vou colocar aqui data inicial, ó, já apareceu aqui, ó, data inicial, dou um tab, vírgula. Eu vou dar um espaço, quantidade, nós vamos colocar aqui quantidade, dias, aqui ó, quantidade de dias, já apareceu, vírgula. E vou colocar aqui, cerquilho, conhecido como jogo da velha, cerquilho, duration. Esse duration, pessoal, é tudo minúsculo, tá? Jogo da velha, duration, tá? Aí eu vou abrir parênteses agora e vou colocar os parâmetros. O que quer dizer 1? É aquilo que eu falei, na tabela de calendário,
ela é uma tabela de dimensão também e qualitativa, é aquilo que eu falei. Do dia 1/1 de 2017 a 31/12 de 2017, só vai ter o 1/1 de 2017, apenas um dia do dia 1º, apenas um dia do dia 2 e assim por diante. Por isso que eu vou colocar aqui, esse 1 quer dizer o quê? É de 1 em 1, tá? 1 em 1, tá? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Vírgula, espaço, 0, 0, vírgula e 0. Fechamos essa condição. Então, como ficou? List.dates, data inicial, a quantidade de dias e a duração, tá? Então, aí o que eu faço? Aí eu já finalizei a parte de entrada, né? Aí eu vou colocar aqui no campo in, onde está escrito fonte, eu vou colocar o que nós acabamos de criar. Vai se chamar lista datas. Tá aqui, ó. Prontinho. A nossa tabela de calendário automática está pronta. Então, todas essas informações, todas essas funções que nós criamos aqui, dá condição de termos uma tabela de calendário automática. O que quer dizer isso? Na medida que a minha tabela fato entrar com dados do ano de 2023, automaticamente já vai começar a inserir datas do ano 2023 na minha tabela de calendário. Tá ok? Aí, outra coisa importante nessa janela aqui, onde a gente criou o editor avançado aqui, as funções. Tudo que a gente está inserindo, pessoal, aqui, ó, vou delimitar, todas as funções aqui. Logo abaixo aqui, ó, ele vai te dando a informação. Aqui ele deu o Vzinho aqui em verde, nenhum erro de sintaxe detectado. Se dá algum erro, ele informa aqui para você se alguma coisa está errada na função. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, na última condição. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, ele já deu um erro aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou delimitar aqui, ó, tá vendo? Uma vírgula não pode preceder um in, tá? Já deu um erro. Então, aqui você já sabe o que você está desenvolvendo, se está correto ou não. Aí você precisa corrigir, ver onde está o erro. Então, eu venho aqui agora, ó, tiro essa vírgula, deleto ela, prontinho. Ele já voltou aqui, nenhum erro de síntese. Terminamos, clico em concluído. Concluir, ele já vai me listar a data. Criou uma lista, ainda não é uma tabela. Tá? Como que nós vamos transformar isso, converter isso em tabela? Vamos aqui para vocês, ó. No grupo converter aqui, ó, eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, converter para uma tabela. E aí ele vai começar a fazer a conversão para uma tabela de data, uma tabela calendário, tá ok? Então, clico aqui, ó, cliquei. Opa. Ó, clico novamente. Olha lá, ele vai converter. Aqui, ó, para a tabela. Aqui, ó, nessa janela que abriu, nós não precisamos inserir nenhuma informação aqui. É só dar OK, tá, pessoal? Prontinho. Então, ele já criou uma tabela. Então, primeira coisa, antes de a gente fazer o tratamento das tipagens aqui, eu vou renomear aqui em cima para de calendário. De calendário. Enter. Prontinho. De calendário. Agora aqui em cima, ó, eu vou na tipagem aqui, ó, ele está ABC123. Ele está reconhecendo como texto e número. Eu clico aqui, eu quero como data. Tá vendo aqui, ó? Uma tabela, já convertemos para data. Olha lá, já viu aqui a lista, tudo que nós estamos fazendo, ó, ele já está inserindo aqui nas etapas aplicadas. Agora, a última etapa, nós vamos colocar aqui o nome de data. 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 E dou um Enter. Pronto. A nossa primeira coluna está criada. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos entrar no editor avançado de novo. Ó. Então, já está tranquilo. E tudo que a gente for inserindo agora aqui, ele vai registrar aqui dentro do editor avançado. Tá, ok? Então, se você ver aqui, ó, logo aqui embaixo, convertido para tabela, tipo alterado e colunas renomeadas. Então, tudo que está na etapa aqui, ó, ele vai transpor para cá. Tá? Aqui fica um histórico. Então, agora, o que nós vamos inserir agora?
as outras informações para a tabela de calendário. Tá ok? Então vamos lá. Clico em cima da coluna, eu vou aqui ó, no menu adicionar coluna, onde eu estou passando o mouse aqui, vamos destacar aqui para vocês, ó, adicionar coluna, vou mostrar aqui, cliquei, adicionar coluna. E nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, no grupo data e hora, nós vamos utilizar a ferramenta data, tá? Para inserir as informações que nós precisamos para essa tabela de calendário. Clico em data, eu quero aqui, na opção ano, clico aqui em ano. Ele já criou a coluna ano. Pessoal, aí eu quero criar a coluna mês. Ó, cliquei na coluna aqui, você vê que a ferramenta data aqui, ó, está desabilitada. Por quê? Porque ele não entende aqui que a coluna ano é uma coluna de data. Agora, se eu clicar agora aqui na primeira coluna data, ele habilita aqui, ó. Ele entende que é data. Ele enxerga que é. Por quê? Nós tratamos essa coluna como data. Aí eu volto para ano aqui, ó. Ele apaga, que ele não entende como data. Então, clico aqui novamente. Então, todas as colunas que nós fomos adicionando utilizando essa ferramenta, nós iremos sempre voltar. Cliquei na ano. Quero inserir agora de mês. Volto para a coluna data, habilitei a ferramenta e agora eu quero mês. Ó, mês. Clico, mês. Coluna mês. Você vê, ó, tá aqui na mês, tá apagado. Volto para a data de novo. Aí eu venho, eu quero nome do mês. Então vem o mês aqui novamente, ó. Nome do mês. Ó, nome do mês. Ele já me dá o nome do mês. Janeiro, ó lá, fevereiro, março. Pessoal, quando a gente vai inserir essa opção aqui, eu tenho duas formas de inserir, tá ok? Então eu vou apresentar aqui para vocês saberem das duas formas. Então eu vou voltar aqui, vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar, eliminei. Então vamos fazer a outra forma. Aqui eu já nem preciso clicar em data, posso deixar ela aqui habilitada. Aí eu vou aqui novamente. Estamos já clicando em cima do adicionar coluna. Eu tenho aqui, ó, o grupo geral, ó, grupo geral, e vou utilizar essa opção aqui, ó, coluna personalizada. Sempre no campo adicionar colunas. Nós estamos inserindo colunas novas. Então vamos lá. Coluna personalizada. Vou clicar. Aqui ele abre uma janela. Aqui, ó, nome da nova coluna. Eu já posso colocar aqui, ó, nome, mês. Quero o nome do mês por extenso. Então, logo aqui embaixo, ó, inserir uma fórmula na coluna personalizada. Então, para mim inserir, para mim ter uma condição do mês, essa função tem o mesmo conceito da função texto no Excel, tá? Então, vamos lá. Date, ponto, to, test, date to texto, né? Teste aqui, ó. Já apareceu aqui para mim, ó. Date to test, tá ok? Ó, date to test. Aí eu abro parênteses, date to test. Da onde que eu preciso buscar isso? Da coluna data. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Colunas disponíveis. Cliquei em data, opção aqui embaixo, inserir. Inserir. Aí eu coloco uma vírgula, espaço, abro aspas. Por isso que eu falei que essa função é a mesma da função texto. Abro aspas e coloco 4 letras M. Por que as 4 letras M? Se eu coloco 4 letras M, ele vai ter o nome do mês por extenso. Se eu colocar apenas 3, ele vai me abreviar o nome do mês. Vai ficar assim, J-A-N, Jan, Fev, Mar, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa condição. Aí eu venho aqui e fecho parênteses. Função. E logo abaixo, pessoal, o mesmo conceito dessa janela aqui, é a mesma coisa do editor avançado onde nós criamos a tabela de calendário. Aqui, ó. Ele já me dá a informação aqui, ó, que a função que eu digitei aqui em cima está correta. Ó. Nenhum erro de sintaxe detectado. Beleza? Então, vamos lá. Aí eu dou um OK. Ó. Ele já me cria uma coluna também. Ó. Nome do mês. Mesma coisa. Aqui, só que aqui eu tenho que fazer o tratamento, pessoal. Aqui, ó.
nome do mês e colocar como texto. Lá embaixo, ó, somente texto. Só que aí ele vai criar uma etapa aqui, tá vendo? E outra coisa, o nome do mês está em minúsculo. Eu quero que a primeira letra do nome seja maiúsculo. Clico na coluna, vou aqui, opção transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Aí eu clico aqui, ó. Ele já alterou. Janeiro, fevereiro, maiúsculo. Só aquilo que eu falei, eu apresentei para vocês as duas formas de criar uma tabela com mês com descrição, né? O nome do mês. Então eu tenho a opção já direto nessa ferramenta, né? E eu tenho a função de criar uma coluna personalizada e criar aquela função. Então tem essas duas etapas. Então eu vou excluir, né? Porque eu não quero. Vou excluir. Eliminei ela. Então é só para efeito didático, para conhecimento, que tem duas formas de inserir uma coluna com o nome de mês descrito. Então, novamente, clico em data, vou em data, mês, nome do mês. Então ele já me aparece aqui, eu não preciso fazer mais nada. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é só colocar a palavra em maiúsculo. Clico, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Prontinho. Nome do mês inserido. Agora volto em data novamente. Agora eu quero o nome do dia. Vou em dia aqui, ó, opção dia. Nome do dia. Domingo, segunda, terça. Aí eu venho, botão novamente direito em cima da coluna. Transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Prontinho, volto aqui em data. Novamente, clico em data. Eu vou querer agora semana do ano. Vou em semana, semana do ano. Tá aqui, ó. Semana do ano. Prontinho. Aí eu venho novamente em data. Clico na ferramenta data. Eu quero trimestre. Trimestre do ano. Inserir a coluna trimestre. Se vocês veem aqui, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, como que é feita a separação? Num ano, nós temos 4 trimestres. Então, o primeiro trimestre corresponde de janeiro a março, o segundo de abril a junho, o terceiro de julho a setembro e o quarto de outubro a dezembro. Beleza? Então, vamos lá. Data novamente. Aí eu quero... Vou em dia novamente. Dia do ano. Clico aqui. Número do dia do ano. Ok. Agora eu quero mês abreviado. Como que funciona aqui, o mês abreviado? Eu vou explicar da mesma forma que eu expliquei da condição do mês por extenso. Só que aí, no mês abreviado, a descrição, se eu clicar em data aqui, eu não tenho opção aqui, ó, mês abreviado, somente o nome do mês por extenso. Tá? Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu posso pegar aqui, clico aqui, novamente, adicionar coluna, coluna personalizada. Então, vamos lá. E aí eu vou colocar aqui, mês abreviado. Vou abreviar aqui o nome, abreve. Mesma coisa. Então eu vou utilizar a função date.toText, abro parêntese. Da onde que eu quero buscar? Da data. Inserir, vírgula, abro aspas e coloco 3 letras M, que eu quero o mês abreviado. E fecho a função. Olha lá. Nenhum erro aqui, ó, tô passando o mouse e dou um OK. Ó, ele vai me inserir aqui, ó. Olha lá. Mês abreviado. Janeiro, fevereiro, ó, março,
abril e assim por diante. Tá? Só que aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tratar aqui o tipagem, colocar somente texto. Tá? Então eu já vou criar mais uma etapa aqui. Então não é bacana. Então o que nós iremos fazer aqui? Ó? Vamos já eliminar ela. Então o que nós iremos fazer? Eu posso clicar aqui novamente e eu tenho aqui na opção do grupo geral no menu adicionar coluna, eu tenho a opção aqui, ó, coluna de exemplos. Nós vamos utilizar essa opção para criar a coluna mês abreviado. Então vamos lá. Clico em coluna de exemplos. Tá vendo aqui? E aqui, ó, onde está escrito coluna 1, pessoal, eu já posso fazer o quê? Clicar aqui e já colocar aqui, ó, mês. Já posso dar o nome, mês abreviado. Mês abreviado. Prontinho, ó, mês abreviado. Vou colocar a descrição por inteiro, mês abreviado. E logo aqui embaixo, ó, na outra linha, o que eu faço? Eu não tenho a minha coluna mês aqui, mês por extenso, nome do mês. Tá vendo? Nome do mês. O que eu vou fazer? Pessoal, esse exemplo que eu estou apresentando para vocês é o mesmo conceito do Excel de preenchimento relâmpago. Tá? Na hora que eu começo a digitar, o Excel já reconhece que eu estou buscando de uma fonte e ele já vai repetir esse preenchimento. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou digitar. Eu não quero o abreviado, janeiro, Jan, Fev. Então eu vou digitar aqui, ó. Você vê que eu já vou colocar em maiúscula a primeira letra. J-A-N. Ó, Jan. Então eu dou um Enter. Ó, ele já reconheceu até o mês de janeiro, ó. Até janeiro aqui. Mudando para o mês de fevereiro, pessoal, ó, para vocês verem aqui, ó. Estamos em fevereiro aqui, ó. Vou colocar a setinha. Fevereiro, ó, fevereiro. Aqui ele só reconheceu a primeira letra, ó, o F. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Clico no F aqui, ó, dou um duplo clique e escrevo FEV, completo com E e V, abreviação de fevereiro, e dou um Enter. Ó, ele já reconheceu fevereiro. Ó, agora é só as duas etapas que eu vou precisar digitar, o resto ele vai entender automático. Ó. Então aqui, ó, nós digitamos fevereiro, né? Fevereiro e abreviação. Aqui, ó, FEV, né? Ó, voltar aqui. Essa aqui eu coloquei na linha errada. Aqui, ó. FEV. Tá vendo? E aqui em março, ó. Estamos em março aqui embaixo, ó. E ele já reconheceu março aqui, ó. E assim vai, pessoal. Então, é mesmo o conceito de preenchimento relâmpago. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou economizar etapas aqui na minha etapas aplicadas, na minha relação de etapas aplicadas. Então, se eu voltar aqui, ó, março, ó, já está reconhecendo, abril e assim por diante. Beleza? Aí eu só dou um OK, ó. Olha lá, mês abreviado, ó. Fevereiro, março, abril e assim vai. Então, o que eu eliminei aqui? Eu não vou precisar fazer o tratamento da tipagem quando eu crio uma coluna personalizada e também não vou precisar fazer o quê? Transformar cada palavra em maiúscula. Na hora que eu digitei o nome do mês, eu já inseri a primeira letra em maiúscula. Então, a única coisa que eu precisei colocar aqui, ó, a única etapa, ó, primeiros caracteres inseridos, mais nada. Então, eu economizei aqui duas etapas praticamente. Então, já temos aqui, ó. Então, nós já criamos o mês abreviado. Por quê? O mês abreviado, pessoal, quando você cria a tabela de calendário, você já pensa, o analista desenvolvedor já tem que começar a pensar como vai ficar a tela desse relatório. Pensando no gráfico de análise temporal de janeiro a dezembro, imagine ficar um mês por esse tempo, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, tem que se preocupar com a apresentação. Por isso que eu falo nas minhas videoaulas, o analista desenvolvedor que está criando um projeto de dashboard, seja ele no Excel ou no Power BI, ele tem que pensar numa tela
um ambiente clean, fácil de entender. Que o usuário final, o cliente, na hora que ele bater o olho, ele consegue analisar de uma forma bem simples, fácil entendimento. Então, é esse um dos motivos de você utilizar esses recursos, né? Mês abreviado, entendeu? E geralmente, num gráfico de linha, o nome não pode ficar inclinado, ele tem que ficar na horizontal, não inclinado, pensando o quê? No ambiente, na estética. É aquilo que eu falo, a tela do relatório, ele é o cartão de visita. A primeira impressão é que fica, tá ok? Então vamos lá. O que está faltando agora para a gente criar? A coluna mês e ano. Né? Eu quero mês e ano tudo junto. Então como que eu faço? Eu já tenho a coluna ano aqui, ó, tá vendo? Ano. E eu já tenho mês abreviado. Como que eu faço para fazer a junção dessas duas informações? É bem simples, pessoal. Então, para fazer essa junção, o Power Query ele vai entender aqui. Ele vai reconhecer. Na hora que ele fazer a junção, ele vai entender qual a coluna que você selecionou primeiro. Foi a do mês ou foi a do ano? Então, se eu selecionar aqui, primeira coluna do ano e depois a do mês, ele vai colocar 2017 barra Jan, barra Fev, barra Março. Então, eu não quero, eu quero Jan barra o ano. Então, eu clico primeiro na coluna mês, depois no ano. Aí ele vai fazer a junção janeiro barra 2017 e assim por diante. Selecionei as duas, correto? Então, no próprio menu aqui, adicionar colunas, onde a gente está trabalhando, pessoal, quando a gente está criando uma tabela de calendário, sempre nós vamos trabalhar com o menu adicionar colunas, tá? Que nós estamos adicionando novas informações. Então, estamos aqui já, eu vou na opção aqui, ó. Grupo do texto, e eu vou aqui, ó, na opção mesclar coluna, onde eu vou fazer a junção das duas etapas. É como se eu fosse concatenar, né? Utilizando a função concatenar do Excel. Então vamos lá. Mesclar colunas. Ele vai me abrir aqui uma janela. Aqui, ó, novo nome da coluna. Eu já posso colocar o nome aqui para evitar criar uma etapa lá na frente. Então vai ser mês, ano. Beleza? E aqui, ó, no separador, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, tem a opção de 2 pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação. Vamos aqui na opção, então, o verdinho personalizado. E ele vai abrir uma linha aqui embaixo. Eu vou colocar barra invertida. E dou um OK. Olha lá. Vamos lá? Olha lá. Janeiro barra 2017. E assim vai. Ó. Fevereiro, março. Então, nós já temos uma coluna mês e ano. Tranquilo? E aí nós vamos utilizar agora a última etapa. Ano, trimestre. Tá ok? Então, a mesma coisa. Então, eu quero ano, que apareça para mim uma coluna de ano e trimestre do lado. Então, nós estamos aqui, cliquei na primeira, que eu quero que apareça na ordem correta. Ano, e vou para o nome trimestre aqui, ó. Trimestre. Cliquei. Aí eu vou mesma coisa, pessoal. No adicionar coluna, no grupo texto, do texto, e vou clicar em mesclar coluna. Cliquei. Separador. Eu vou personalizado. E aqui, ó. Aqui, antes de eu digitar o tracinho, eu vou dar um espaço, tracinho, espaço. Para ficar bem fácil o entendimento. E aqui o nome da coluna. Ano, trimestre. Ano, trimestre. E eu vou colocar OK. Vai criar uma coluna nova. Aqui, ó. Prontinho, ó. Ano, trimestre. Só que aqui ele está 2017-1. Eu quero que apareça aqui o símbolo, né, que representa primeiro, segundo, terceiro e a descrição de trimestre. Então eu vou clicar aqui, ó, já estamos aqui. Aqui ele tem a função, tá vendo aqui, ó? A função que nós acabamos de fazer, ó. A função aqui, tá? Ele fez a junção das duas informações, ano barra trimestre. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui para aparecer? Aqui na última etapa aqui, ó, no PTBR, entre a chave e o parênteses, eu vou clicar aqui entre a chave e o parênteses.
Aí nós vamos usar a função concatenar. Eu quero concatenar aquele símbolo de primeiro, né, primeiro, segundo, e a descrição trimestre. Então, como que eu faço? Eu coloco aquele E comercial, ó, E comercial, dou um espaço. Abro aspas e digito Alt 167. Vocês vão ver lá que apareceu aquele símbolo lá, que representa a condição de primeiro, segundo. E dou um espaço e vou escrever TRIM, abreviação de trimestre. Prontinho. Aí o que eu faço? Ó? Clico aqui na setinha, ó, tá vendo? Aqui na última onde eu estou passando o mouse. Cliquei e voltei. Ó. Aqui, ó, já está aqui para nós. Ó. Aqui, ó. Já está aqui, ó. 2017, primeiro trimestre. Aqui, ó. E onde nós inserimos a informação está aqui. Opa, voltar. Clica aqui onde nós inserimos a informação está aqui, ó. Depois do parênteses do PTBR, ó, E comercial, espaço, os Alt 167, né? Abro aspa, claro, abro aspa, Alt 167, vai aparecer o símbolo, dou um espaço, trimestre e fecho aspa. Prontinho. Aí ele já reconhece aqui, ó. 2017, primeiro trimestre, olha lá. Segundo trimestre, terceiro trimestre e assim vai. Bom, pessoal, a nossa tabela de calendário está perfeita. Totalmente tratada, com as informações necessárias para atender a necessidade do projeto. Então, aqui, nessa etapa onde nós utilizamos o Power Query, nós fizemos o tratamento da tabela fato, onde nós importamos a base de dados, criamos as tabelas dimensões, né, de produtos, setores, método, categoria e assim por diante. E criamos a tabela de calendário totalmente automatizada. Tranquilo? Então, prontinha a nossa etapa, utilizando o conceito ETL, está ok. Então, nós fizemos a primeira etapa, que é o E, é o extract. O que quer dizer o extract? Nós importamos a base de dados. Depois de importar, nós utilizamos a segunda etapa, transform. O que seria transform? Transformar esses dados, tratar esses dados para atender a necessidade do projeto. Então, nós tratamos os dados na tabela fato para atender a necessidade do projeto, criamos as tabelas dimensões, fizemos tratamento dessas tabelas dimensões e criamos a tabela dimensão de calendário, totalmente automatizada. E agora nós vamos fazer a última etapa do ETL, que é o load, quer dizer load. Nós vamos fazer o carregamento dessas informações e aí para a próxima etapa fazer o quê? Criar o relacionamento entre tabela fato e dimensão e depois começar a desenvolver as medidas DAX. Beleza? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer agora o carregamento, o load? Vamos em página inicial aqui, ó. E aí nós vamos para esse campo aqui, o grupo chama fechar, onde eu pus a seta, e nós vamos clicar aqui, ó, fechar e carregar. Só que tem duas etapas aqui nesse processo. Eu não vou clicar em cima do ícone aqui que parece um disquete, fechar e carregar. O que nós vamos fazer? Vou clicar na setinha aqui, ó, tem uma setinha aqui embaixo, ó, onde está a descrição de fechar e carregar. Cliquei. Ele vai abrir aqui uma janelinha. Eu tenho fechar e carregar. Ele já carrega novamente para o Excel. Só que eu não quero isso. Eu quero fechar e carregar para. Então, essa é a opção aqui. Fechar e carregar para. Cliquei. Ele vai abrir uma janela. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos colocar aqui na caixa de seleção, aqui, ó, onde eu pus a seta aqui, ó. Criar apenas uma conexão. E logo na seguida, nós vamos selecionar essa caixa aqui de seleção. Adicionar esses dados ao modelo de dados. O que quer dizer isso, pessoal? Essas informações que nós fizemos no Power Query, importando a base de dados, fazendo o tratamento dessa base de dados, criando as tabelas dimensões e a tabela de calendário, é aquilo que eu falei, eu não vou carregar diretamente para uma planilha. Nós vamos, que nem ele fala aqui, adicionar esses dados ao modelo de dados. E logo aqui em cima, criar uma conexão apenas. O que quer dizer isso, pessoal? O analista desenvolvedor, quando vai utilizar o Excel, ele vai desenvolver um projeto de dashboard utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query, Power Pivot, ele vai ter que pensar no quê? Na performance
do arquivo que está gerando essas informações. A velocidade, porque assim, você tem que ter um tempo de resposta rápido, não lento. Então, quando você coloca a opção criar apenas uma conexão, essas informações elas vão ficar implícitas, elas não vão ficar explícitas. Isso vai fazer o quê? Quando nós estamos falando de performance, de agilidade, é o quê? Nós estamos pensando que na hora que eu coloco essa opção apenas criar uma conexão, eu vou reduzir o tamanho do arquivo desse projeto. Então nós temos que pensar nisso também, nesses recursos, pensando no usuário final. Se de repente, vou dar um exemplo aqui, se de repente o usuário final tem uma máquina, né, um hardware, que ele não tem um desempenho legal, então, como nós estamos trabalhando com dados, períodos longos, isso vai requerer performance da máquina, vai necessitar de um hardware mais avançado, que tem uma velocidade de processamento maior. Então, sempre pensando nisso. Na hora que eu coloco colocar apenas criar uma conexão, eu vou estar reduzindo o tamanho desse arquivo desse projeto. Isso agiliza muito, tá ok? Porque na medida que eu vou atualizando a minha base de dados, eu vou inserindo mais informações, ele vai requerer mais recurso da máquina, do hardware, tá? E se eu não tenho um hardware bom, vai demandar um pouco mais de tempo de processamento das informações, beleza? Então vamos lá. Cliquei aqui apenas uma conexão. Vamos lá, apenas uma conexão e adicionar esses dados ao modelo de dados, tá ok? E ok. Você vai ver que quando eu dar ok aqui, ele não vai criar nenhuma planilha, tá? Ó, ok. Ó, ele está processando as informações. F vendas, D produto, D setores e assim por diante. Tá tudo que nós fizemos, né, no Power Query está aqui, ó. Todo o tratamento aqui, o ETL está tudo aqui, tá? Então essas informações elas estão implícitas, tá? Então, se vamos supor, eu preciso voltar lá no Power Query, eu vou fechar aqui, ensinar vocês, ó. Novamente, vamos em dados, ó, menu dados, e eu tenho aqui a opção, ó. Como que eu faço para consultar essas informações novamente? Eu tenho aqui, ó, o grupo consultas e conexões, e eu vou utilizar essa opção aqui, ó. Consultas e conexões. Vou clicar aqui, quer ver, ó? Vamos lá. Clico e ele vai abrir aqui a janela. Aí eu vou aqui, passo o mouse em F-Vendas, ele abre uma janela. Aí eu vou aqui embaixo, ó, tá vendo a opção editar? Se eu clicar aqui, ele me carrega o Power Query novamente. Aí se eu precisar fazer alguma coisa aqui que eu precisei, esqueci de tratar, eu consigo tratar aqui novamente. Aí eu clico fechar e carregar, porque quando eu faço a primeira etapa aqui, ó, a segunda opção, ó, fechar e carregar para está desabilitado, porque eu já criei uma conexão. Não vai ficar mais habilitado. Tranquilo? Aí eu tenho a outra opção, fechar e carregar. Ele vai criar uma planilha, mas não é o objetivo aqui. Ele já fez essa opção e toda vez que eu fechar e carregar, ele já vai fazer essa atualização e vai ficar os dados implícitos lá para mim, tá ok? Então vamos lá. Aí, como eu não fiz nada, eu fecho. Então tá aqui todas as informações. Aí a próxima etapa, o que é? Eu tenho as duas opções para entrar no Power Pivot. Aqui, ó. Vamos lá. Ferramentas de dados. E eu tenho aqui, ó, esse ícone aqui, ó, gerenciar o modelo de dados. Ou eu tenho um menu aqui, ó, que eu criei aqui, ó, Power Pivot. Beleza? Então vamos lá. Vou aqui no menu, aqui, ó, gerenciar modelo de dados. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai carregar o Power Pivot. Tá vendo? Ó, tudo que nós fizemos no Power Query está aqui, ó. Delimitei com a borda aqui, ó. Tabela fato e a tabelas dimensões está aqui. Beleza? Então aqui que nós vamos fazer agora a próxima etapa, só que, pessoal, vai ficar para a próxima aula. Então a aula número 2 nós vamos fazer criar o relacionamento entre tabela fato e dimensão
e começar a desenvolver as medidas DAX, tá? Dar toda a estrutura para o nosso projeto, tá? Aqui só foi para mostrar para vocês. Então aqui eu vou fechar, fecho o Power Pivot. Então outro modo de acessar o Power Pivot, sem aqui no menu que eu criei. Vou em dados e aqui, ó, na parte de dados tem aqui gerenciar modelo de dados, é a mesma coisa. Ele já carrega o Power Pivot também, beleza? Então fechando, eu vou salvar esse projeto, né? Salvar, mais opções. Eu vou procurar onde eu quero salvar. Vamos lá. Vou em C, né? Clico na raiz e vou buscar aqui a minha pasta Fórmula Excel e vou colocar aqui projeto dashboard underline vendas. Aqui, ó, projeto dashboard vendas e salvar. Então nós salvamos o nosso projeto. Bom, pessoal, eu vou minimizar. Então a nossa primeira videoaula vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dúvida, deixe nos comentários do meu canal. Na medida do possível, estarei respondendo para vocês. Tá ok? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Outra coisa, pessoal, não deixe de se inscrever no meu canal e de dar um like. E tá compartilhando, que vocês vão estar ajudando o canal do Anderson a prosperar. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.